Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e o assunto é Cândido Portinari após a Semana de Arte Moderna de 22. A gente está estudando, né, nesse período, a Semana de Arte Moderna de 22. A gente já viu as exposições anteriores, nós vimos como foi a semana propriamente dita e agora vamos falar de um artista que veio após. Por que a Semana de Arte Moderna é tão importante? Vocês sabem, né, que, como eu já disse, pela valorização da cultura brasileira, aquela questão de trazer a identidade do Brasil, você aprender o que está lá fora, mas não desenvolver completamente, mas você se inspirar, né, tirar algo, mas no final trazer toda a identidade brasileira ao seu trabalho. Então era tirar as amarras que estavam prendendo os artistas daquela época a fazer obras neoclássicas, como era feito na Europa, e ao invés disso fazer algo com a identidade totalmente nacional. Então vamos lá. Cândido Portinari, ele era um aluno da Escola Nacional de Belas Artes, ele aprendeu várias técnicas, aprendeu a arte conservadora, porque os acadêmicos daquela época, mesmo com a Semana de Arte Moderna, eles ainda estavam eles ainda eram muito conservadores, não foram logo de cara, logo após a semana já de pronto, já se estabeleceu a arte brasileira. Não, levou tempo, né? Então, ele ganhou um prêmio no exterior por ter se desenvolvido bem na escola. Naquele período, os alunos conseguiam isso, vários alunos, Anita Malfatti, por exemplo, conseguiu um período na Europa estudando também por ter sido uma aluna de destaque. Então ele conseguiu também, ele entrou em contato com obras, com pintores importantes, aprendeu um bocado de coisa e trouxe para cá, dando aquele toque brasileiro, tá? Então quando ele voltou ao Brasil, ele foi ver em Brodowski, que é o interior de São Paulo, onde ele nasceu. Nessa época já havia alguns artistas que faziam pintura mural. O que é pintura mural? O nome já diz, né? Muro, pintura. Então aquelas pinturas extensas que você faz na extensão do muro. Então isso era muito forte no México e alguns artistas brasileiros estavam também nessa vibe. Nessa época já aparecem as características que marcaram o seu trabalho. Então, as características que marcavam o trabalho de Cândido Portinari é o que torna ele tão especial e que faz com que as suas obras sejam tão marcantes e que torna isso mais com a nossa identidade, tá? Então, os corpos humanos sugerem volume. Quer dizer que eles eram mais cheios, você consegue ver. Ó, tá vendo aqui como é que você consegue ver a parte mais... Eles são bem mais volumosos do que os quadros que você vai ver nesse período. São mais corpudos, digamos assim. Pés enormes. Aqui não dá pra ver. Aqui, ó, pés. Pés enormes. Que fazem com que as figuras pareçam relacionar-se com a terra. Então, ele era do interior, ele vivia num sítio e ele gostava muito de fazer a representação de pessoas negras, de pessoas da região, trabalhadores que trabalhavam lá no sítio da família dele. Então, essa galera muito pé no chão, então eles tinham o corpo assim mais robusto, da lida, né, pesada, e estavam sempre com os pés em contato com o chão. Então ele fazia essa representação muito brasileira. E a pintura pintada com tons de vermelho. Claro que aqui não dá para ver, mas ele, principalmente esse quadro aqui, quando ele faz uma representação de coisas ligadas à terra, e essa aqui é uma plantação de café, tem essa questão dos tons de vermelho, tá? Com esse quadro Café, Portinari foi o primeiro artista brasileiro moderno a ser premiado no exterior. Muito importante, olha. O triste é que ele acabou falecendo intoxicado com alguns elementos químicos das tintas que ele usava nas pinturas que ele tanto amava. Mas graças a isso, a fabricação de tinta se tornou mais criteriosa e eles tiveram mais
cuidado com isso, mas depois da morte de Portinari, quer dizer, esse cuidado veio que meio tardio. Então vamos lá, a gente acabou de ver o quadro de Portinari, que é o quadro café, né, de uma plantação de café, que aquele quadro é um quadro quente, é pintado em tons de vermelho. E aqui tem outro exemplo, que é do quadro Retirantes. Esse quadro Retirantes, ele é feito com cores frias. Ele dá um tom de tristeza no quadro. Ali no café, quando ele usou tons quentes, cores vibrantes, o vermelho, que é o principal, ele queria mostrar aquela questão do sol, da luta, vários homens ao mesmo tempo, suando na lida, aquele negócio quente, né? Então, ele usa muito essa questão da cor para transmitir a mensagem do seu quadro. Aqui nesse quadro Retirantes, naquele período, na década de 40, as pessoas se retiravam daqui do Nordeste, retiravam literalmente, para ir para o Sul para tentar a vida lá. Ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para tentar uma vida melhor. E não tinha facilidade de pegar um avião, nem de pegar um ônibus, menos ainda, eles iam andando. Aí pegavam carona, pegavam o pau de arara, que era um caminhão, aqueles caminhões que tem atrás, tem uns estrados assim, sabe? Aí alguns ainda tinham o luxo de ter uma cobertura, o que melhorava a vida deles, outros não. Mas aí eles pegavam carona nesses pau de arara para ir até São Paulo tentar a vida. Então, era um sofrimento muito grande. Eles passavam fome, passavam privação, recebiam o sol na cabeça, nos horários mais tensos. E se eles não tinham nada quando eles plantavam, ali indo a caminho do sul para tentar a sorte, eles tinham menos ainda, né? Então, alguns morriam no meio do caminho. Então, ele queria mostrar essa questão triste no seu quadro Retirantes. Então, ele usou essas cores frias para mostrar essa questão da tristeza, bem abatido, tá? Então, quais são as cores frias? Tá aqui, olha, a pista para você: branco, azul, o verde, né? Que o verde associado com o branco e o azul já vai dar essa noção. E cores neutras como as terrosas, mas assim, digamos, o marrom, mas não um marrom muito para vermelho, mas um marrom assim mais claro, mais tendencioso, não muito vermelhado, tá certo? E preto, cinza, essas cores assim mais neutras, que associada ao azul mantém a frieza, tá? Então, quando uma cor ela tem um pouco de vermelho, associado ao vermelho, ele ficou quente, não é isso? Então, você tem que tomar cuidado. Então, você tem que predominar o branco, o azul, o verde, para que ele fique mais frio na sua atividade. Pronto, então a proposta é você atualizar esse quadro, os retirantes, porque esse tema, assim, ainda há os retirantes, mas eles não passam por esse sufoco hoje em dia, né? Já mudou. Então, você vai usar esse artifício aqui, só que vai trazer ele para um tema mais atual, onde tem muita tristeza nesse período, né? E transformar ele usando cores frias para intensificar essa tristeza. Que imagem você imagina que você possa utilizar, que possa transmitir essa tristeza nesse período agora? Você pode tentar fazer, não é uma releitura, mas no caso aqui é só uma inspiração para você entender como é que ele usou a cor para transformar essa imagem. Mas você pode usar essa mesma disposição aqui de pessoas, né? Para fazer também pessoas no mesmo esquema. Então pense numa situação dessa vez eu não vou fazer nenhum exemplo, porque eu quero que vocês pensem em algo muito triste em que vocês possam usar as cores frias para intensificar, tá bom? Porque pense assim, a questão do Covid, a questão do aumento dos assassinatos, tem muita coisa aí para se falar, que o Brasil é recheado de coisa triste, não é mesmo? Então eu aguardo a sua atividade, um beijo, um queijo e até a próxima.